Olá, meu nome é Elson Vidal Martins Júnior, eu sou professor de gastroenterologia da Universidade Metropolitana de Santos e eu sou o diretor técnico da Casa da Hepatite da mesma universidade. Hoje eu estou aqui para falar sobre o estado atual da hepatite C, esse importante problema de saúde pública. A hepatite C, inicialmente denominada não A não B, foi identificada por Chu e colaboradores em 1989. Atualmente, especula-se em torno de 115 milhões de indivíduos comprometidos com essa doença, cerca de 1,6% da população mundial. No Brasil, a estimativa é que a ocorrência dessa doença seja de 1 a 2%. Trata-se de importante causa de cirrose hepática, insuficiência hepática, câncer de fígado e é a principal indicação atual de transplante hepático. Estima-se que cerca de 1,5 milhão de óbitos por ano decorram da hepatite C. Atualmente se conhece muito bem o ciclo do vírus e a partir daí foi possível então o surgimento das novas drogas que atuam diretamente sobre o vírus. Isso representou um grande avanço no tratamento e no enfrentamento dessa doença. A epidemiologia da doença vai ser então vão ser verificados um grande número de casos, principalmente no leste europeu, no sudeste asiático, enquanto o Brasil seria uma área de nível de ocorrência intermediária. A distribuição dos genótipos ela é maior, então, em relação ao genótipo 1 no Brasil, na América do Norte e também na Europa, enquanto os países asiáticos predominam os genótipos 2 e 3. Os fatores de risco para a aquisição da hepatite C são a exposição parenteral, então a exposição a sangue contaminado, para os indivíduos que receberam transfusão de fatores da coagulação antes de 1987, que receberam sangue antes de 1992, usuários de droga, pacientes que receberam órgãos de doadores infectados através de procedimentos de tratamento como hemodiálise, equipamento contaminado como endoscopia e práticas de injeção inadequada, ou seja, uso de seringa não descartável. Pode ocorrer também de maneira ocupacional nos profissionais de área de saúde através dos acidentes com agulha e também indivíduos que fazem tatuagem ou piercing podem estar expostos à infecção pelo vírus C. Outras fontes de exposição permucosa através então de inalação de droga, inalação de cocaína, através da via perinatal, então transmissão vertical e da atividade sexual, principalmente em indivíduos que têm promiscuidade sexual e homem que faz sexo com homem. A relação de drogadição e transmissão do vírus C é a principal causa, então, de aquisição da hepatite C nos Estados Unidos e parte da Europa. A partir do momento que o indivíduo faz drogadição intravenosa, existe uma rápida chance de aquisição da doença, 4 vezes mais comum que o HIV, e se estima que a prevalência após 5 anos do uso de droga injetável, da ocorrência da infecção, seja de 60% a 90%, responsável inclusive por casos de reinfecção após tratamento e cura da hepatite C. O risco em relação à hemotransfusão, inicialmente estimado em 1 em 100 mil unidades de sangue, foi erradicado com a utilização então do Nucleic Acid Test, do NAT, que verifica a presença do vírus na unidade de sangue.
A transmissão perinatal do HCV ocorre em torno de 6% dos casos, podendo triplicar se a gestante for co-infectada com o HIV. A amamentação não é fator de risco e não há necessidade de parto cesariana nessas gestantes. A transmissão ocupacional do vírus C em torno de 1,8% a 2%. A prevalência da doença em profissionais de saúde é a mesma da população geral e não há restrição para atividade profissional em profissionais de saúde infectados. Com o novo tratamento, isso aí então vai ser cada vez menos observado. A transmissão sexual, o risco de transmissão sexual ele é baixo em parceiros estáveis, monogâmicos estáveis, porém aumenta-se o risco em pacientes com múltiplos parceiros sexuais, em homem que faz sexo com homem, principalmente se houver co-infecção com HIV. A transmissão intradomiciliar está associada ao uso comum de objetos perforocortantes, como lâmina de barbear, escova de dente, material de manicure. Não há recomendação formal do uso de preservativo entre parceiros sexuais estáveis. O vírus C é um flavivírus do tipo RNA, distribuído em 7 genótipos. O período de incubação da doença é de 6 a 7 semanas. A doença aguda, ou seja, a presença de icterícia, ela é infrequente, em menos de 20% dos casos, o que torna o diagnóstico da hepatite C aguda mais difícil, tá? Na maioria das vezes, o indivíduo, então, que é infectado vai permanecer com a infecção, cerca de 70% dos casos, de maneira assintomática, com evolução para cirrose em 10 a 20% dos pacientes, por hepatocarcinoma de 1 a 4% ao ano e uma mortalidade associada à doença de até 5%. Na história natural da doença, cerca de 70% dos indivíduos infectados, então, desenvolvem hepatite C crônica, com progressão para cirrose de 2 a 30% em 20 anos de acompanhamento. A partir do momento que o indivíduo tem cirrose, ele está sujeito, então, à insuficiência hepática e à ocorrência do carcinoma hepatocelular. O que ajuda ou o que promove a progressão da fibrose é a duração da infecção. Quanto mais tempo o indivíduo estiver infectado, maior a chance de progressão para fibrose e cirrose, né? A idade da infecção, indivíduos que adquirem a doença em faixas etárias mais avançadas têm maior chance de progressão para fibrose. Sexo masculino, etilismo crônico, co-infecção com HIV, obesidade e diabetes. A hepatite C é uma doença sistêmica, então o comprometimento do vírus C, da infecção pelo vírus C, vai além do fígado. Então, está associado à ocorrência de distúrbio do metabolismo da glicose com maior frequência de diabetes, de doença cardiovascular, de disfunção neurológica, de comprometimento renal, maior ocorrência de linfoma e crioglobulinemia. Além disso, porfiria cutânea tarda, líquen plano, vasculite, glomerulonefrite, síndrome de Sjögren, tiroidite e reenfatizando a ocorrência de resistência à insulina e diabetes mellitus. Nós temos então manifestações extrahepáticas que podem ser detectadas por outros profissionais que não o infectologista e principalmente o hepatologista, mas comprometimento cutâneo, como nesse caso aqui, uma vasculite pelo vírus C. A partir do momento que o indivíduo então é infectado, surge e é detectável a partir da segunda semana o vírus através então dos testes de biologia molecular. Por volta
do 4º mês de infecção pode surgir, então, sintomas e nós temos o surgimento de anticorpos por volta do 4º, 5º mês do anti-HCV. Os indivíduos que devem ser testados para a hepatite C são aqueles indivíduos com antecedente de uso de droga, indivíduos hemotransfundidos ou transplantados antes de 1992, os indivíduos hemofílicos que receberam fatores da coagulação antes de 1987, indivíduos em hemodiálise, indivíduos que já fizeram tatuagem, filhos de gestantes portadoras do vírus C, indivíduos com doença hepática, etilistas crônicos, indivíduos com anormalidades laboratoriais com aumento das transaminases, das enzimas hepáticas, pacientes HIV positivo, parceiros sexuais de pacientes portadores do vírus C, a partir das manifestações extrahepáticas, e é recomendável também para aquelas pessoas que nasceram entre 1945 e 1965. Essas pessoas têm uma maior chance de terem sido expostas ao vírus C. O diagnóstico é feito através de sorologia, dos testes de ELISA de 2ª e 3ª geração e também do teste tipo RIBA e também a complementação diagnóstica através dos testes moleculares. Então, os testes de HCV-RNA através da técnica de reação em cadeia da polimerase, qualitativo e quantitativo, e nós vamos completar a avaliação desse paciente genotipando. Os testes sorológicos são, então, o ELISA de 2ª geração, é um teste de screening que tem uma alta sensibilidade em populações onde a prevalência é elevada, porém ele não diferencia a fase da infecção, se uma infecção recente, aguda, uma infecção crônica ou uma infecção anterior e que resolveu espontaneamente. Esses testes sorológicos, eles não medem a viremia, a carga viral, e podem ser falhos na janela imunológica. Isso pode melhorar com o teste de ELISA de 3ª geração, que é o que deve ser utilizado. Ele tem maior sensibilidade e especificidade em populações onde ocorrem menor prevalência da doença e ele detecta anticorpos mais precocemente. O teste do tipo RIBA, ele confirma somente a presença do anticorpo, porém, na prática clínica, ele está em desuso porque nós utilizamos a confirmação da doença ou realizamos a confirmação da doença pelos testes de biologia molecular, do PCR. Os testes moleculares podem ser, então, qualitativo, indica a presença da infecção, é um método bastante sensível, ou o quantitativo, que indica a carga viral. As indicações do teste qualitativo seriam na detecção precoce de uma hepatite C aguda em indivíduos imunossuprimidos em que suspeite da infecção pelo vírus C e que eventualmente tenham até o anti-HCV negativo, como indivíduos transplantados, indivíduos com AIDS e os indivíduos renais crônicos, na confirmação da infecção ativa e em filhos de mães com hepatite C. O teste quantitativo, ele tem indicação para o planejamento e a monitorização do tratamento e a genotipagem para o planejamento terapêutico. Então, a interpretação desses testes diagnósticos, ela se dá da seguinte maneira. Se o indivíduo tem um anti-HCV positivo e carga viral positiva, ele tem hepatite aguda ou, se documentado 6 meses de evolução, uma hepatite crônica. Se o indivíduo tem um anti-HCV positivo e carga viral negativa, ele não tem a doença, foi resolvida a infecção, ou eventualmente, mais raramente, ele pode ter uma hepatite com uma baixa viremia. Se o indivíduo tem o anti-HCV negativo e carga viral positiva, ele tem doença, pode ser
uma hepatite aguda na sua fase então inicial, antes do surgimento do anti-HCV, ou um estado de imunossupressão. E se o indivíduo tem anti-HCV negativo e carga viral negativa, ele não tem a doença. A partir então da suspeita da infecção, você faz a sorologia, o anti-HCV. Se for positiva, você faz então a detecção da carga viral. Se for positiva e isto for documentado por um período de 6 meses, então é feito o diagnóstico de hepatite C crônica. Se é planejado o tratamento, você faz a viremia, a carga viral, a avaliação laboratorial do fígado e, no momento, os testes de resistência não são recomendados. Se o anti-HCV for negativo e a carga viral for negativa, não há infecção. Para a avaliação do grau de comprometimento do fígado, nós podemos utilizar a biópsia do fígado. Ela serve, então, para o estadiamento da doença, para o grau de comprometimento e, consequentemente, para o prognóstico. Ela indica a duração do tratamento e ela pode determinar a presença de outras doenças hepáticas concomitantes, comprometimento por álcool, sobrecarga de ferro, hepatite autoimune. E é importante, no caso da presença de documentada cirrose, você deve realizar então screening para avaliação de uma hipertensão portal significativa para a presença de varizes esôfago-gástricas e o monitoramento do carcinoma hepatocelular. A biópsia hepática, ela avalia o grau de inflamação e o grau de fibrose. Isso é feito atualmente através da classificação METAVIR, né? No grau de inflamação, se o paciente, isso varia de 0 a 3, e no grau de fibrose de 0 a 4, sendo o estágio 4 já a presença da cirrose. Recentemente, nós temos substituindo a biópsia hepática, uma avaliação não invasiva através da elastografia, e o exame principal utilizado nesse sentido é o FibroScan. Então, utiliza-se um aparelho que emite sinais ultrassônicos que são processados e o que se faz é a mensuração da rigidez hepática. O FibroScan, ele cobre uma área de tecido hepático maior do que a biópsia do fígado. Então, ele pode realmente representar muito bem o que é avaliado na biópsia do fígado. De acordo com o grau de rigidez do fígado, vai haver uma maior velocidade com que essa onda atravessa o tecido hepático e isso então vai estimar o grau de fibrose e, consequentemente, a presença de cirrose. Existe uma grande correlação do FibroScan com a biópsia hepática avaliada em vários estudos. Então, na prática clínica atual, a elastografia pode substituir a biópsia hepática. O tratamento da hepatite C, ele evoluiu de uma maneira significativa, em que se utilizava interferon sem saber ainda que se tratava de hepatite C, para hepatite não A não B, até a utilização do interferon pegilado associado à ribavirina em 2001, com uma eficácia em torno de 50%, até a atualidade, a partir de 2013, a utilização dos fármacos de ação direta, que tem permitido uma cura da doença em mais de 95% dos casos. O tratamento, então, tem como principais objetivos a erradicação da infecção, então uma resposta virológica sustentada e, consequentemente, redução da progressão da doença,
melhora histológica, redução da ocorrência de câncer de fígado e consequente melhora da qualidade de vida. Em relação ao tratamento da hepatite C aguda, no momento não há consenso sobre qual tratamento ser utilizado nessa nova era dos fármacos de ação direta. Porém, só um exemplo, estudo recente demonstrou a utilização da associação sofosbuvir-ledipasvir em 6 semanas com uma taxa de eficácia de 100%. Provavelmente utilizaremos esquemas pangenotípicos por curto espaço de tempo nesses pacientes que tiverem hepatite C aguda. O tratamento disponível para a hepatite C no genótipo 1 seriam então uma associação de sofosbuvir, daclatazir e ribavirina, sofosbuvir, cimeprevir associado ou não à ribavirina, o esquema 3D composto por paritrapervir, ombitazvir, dazabuvir associado ou não à ribavirina, e existem ainda não aprovados no Brasil as associações grazoprevir-elbasvir, sofosbuvir-ledipasvir e sofosbuvir-velpatasvir, com uma utilização principalmente do sofosbuvir e velpatasvir no esquema pangenotípico. Para os pacientes com genótipo 1, virgens de tratamentos não cirróticos, poderíamos utilizar o esquema 3D no genótipo 1B por 12 semanas e o esquema 3D associado à ribavirina no genótipo 1A por 12 semanas. Ou optarmos por sofosbuvir e daclatazvir ou sofosbuvir e cimeprevir por 12 semanas. Para os pacientes virgens de tratamento cirróticos, o esquema 3D tem um excelente resultado sem ribavirina por 12 semanas ou associado à ribavirina por 24 semanas. E aí nós temos a opção de associar sofosbuvir e daclatazvir por 24 semanas ou sofosbuvir, daclatazvir e ribavirina por 12 semanas. Nesses pacientes, sofosbuvir e cimeprevir por 24 semanas ou sofosbuvir, cimeprevir e ribavirina por 12 semanas, já caindo a eficácia do tratamento. Então, um esquema subótimo. Para pacientes previamente tratados com interferon e ribavirina, então pacientes experimentados não cirróticos, o esquema 3D no genótipo 1B por 12 semanas, associado à ribavirina, o esquema 3D por 12 semanas, sofosbuvir e daclatazvir por 12 semanas, ou sofosbuvir e cimeprevir por 12 semanas. Para aqueles pacientes previamente tratados já cirróticos, o esquema 3D no genótipo 1B por 12 semanas, o esquema 3D mais a ribavirina no genótipo A por 24 semanas, sofosbuvir e daclatazvir por 24 semanas ou sofosbuvir e daclatazvir por 12 semanas, e nesse paciente a utilização do cimeprevir no momento não deveria ser recomendada. Nos pacientes com genótipo 2, virgens de tratamentos com cirrose compensada, a possibilidade de se utilizar peginterferon e ribavirina e sofosbuvir por 12 semanas, ou preferencialmente sofosbuvir e ribavirina por 12 semanas. Se o paciente tiver cirrose, melhor opção, sofosbuvir e daclatazvir por 12 semanas. Para aquele paciente previamente tratado, as opções são interferon pegilado, ribavirina e sofosbuvir por 12 semanas, ou sofosbuvir e ribavirina por 16 a 20 semanas, ou a melhor opção atual, sofosbuvir e daclatazvir por 12 semanas. Para os pacientes com genótipo 3, virgens de tratamento com cirrose compensada, associação peginterferon, ribavirina e sofosbuvir por 12 semanas, ou sofosbuvir e ribavirina por 24 semanas, essa é uma opção
mais inferior, e a melhor opção, sofosbuvir e daclatazir por 12 semanas. Para aquele paciente previamente tratado e com cirrose, pega interferon, ribavirina e sofosbuvir por 12 semanas, sofosbuvir e ribavirina por 24 semanas, repetindo, não é a melhor opção. A melhor opção seria sofosbuvir, daclatazir e ribavirina por 24 semanas, a melhor eficácia nesse grupo de tratamentos. Quando o indivíduo é submetido ao tratamento, após o término do tratamento, você vai avaliar então se há uma resposta virológica sustentada. Então, é medida a carga viral e se o paciente tiver uma carga viral negativa 24 semanas após o término do tratamento, é considerado curado. Em pacientes cirróticos, uma carga viral negativa persistente 48 semanas após o término do tratamento, considera-se erradicado. E naqueles pacientes cirróticos curados, deve-se manter acompanhamento médico através do monitoramento de hipertensão portal por endoscopia e principalmente o monitoramento para o carcinoma hepatocelular através de ultrassonografia semestral. Para a gente ter um bom desfecho do tratamento e, consequentemente, a cura, é importante que nós façamos a detecção, a testagem e o diagnóstico da hepatite C. Quero lembrar que essa aula está disponível, então, no nosso novo site da Casa da Hepatite, www.casadahepatite.com.br. Muito obrigado.